E eu acredito que esse é um domingo muito especial. Porque todos os domingos que a gente vem à igreja, geralmente, aí eu falo por mim, eu venho na expectativa de receber algo da parte de Deus. Eu venho com o coração ardendo para ter um encontro com Deus, para que o Senhor fale algo comigo, deposite algo de especial na minha vida. Mas hoje eu vim com o coração ardendo para fazer algo, não por mim, mas por outros. Fazer algo que não diz respeito apenas à minha vida, mas muito mais ao reino de Deus, aos propósitos de Deus. Eu digo a você de todo coração, eu vim na expectativa não de receber, mas de dar. E esse é o diferencial desse nosso culto hoje, desse domingo, não é? Nosso dia aí, esse mês de junho, o fechamento desse mês e dessa jornada de faça a sua parte. Quando a gente fala sobre dar, nós estamos falando sobre a essência do Evangelho. Porque Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus, ele definiu a sua missão como dar. Dar não apenas uma parte, não apenas uma parcela, mas ele disse, eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Eu não vim porque eu precisava, eu não vim porque eu necessitava, eu não vim porque eu carecia de algo, eu não vim porque me faltava algo, eu vim por outros. Eu vim por algo muito maior do que eu. Jesus me ensina e te ensina a viver essa vida que vale a pena ser vivida. Então eu digo para você que é da casa, você que faz parte dessa família videira, já fez esses 21 dias de jejum devocional, está bem situado no que faremos hoje. Deus já tem falado ao teu coração e esse será o momento de expressar a nossa gratidão e de fato materializar aquilo que Deus tem falado conosco, tornar em atitude aquilo que já é uma fé dentro de nós. Mas para você que está nos visitando, é muito bom receber você aqui e ter você conosco. Porque você está tendo a oportunidade de entrar em uma igreja e saber que essa não é uma comunidade que está aqui apenas para atender os seus interesses. Ela está aqui para convocar você para atender os interesses de Deus. Tem uma citação que eu acho interessante, é um teólogo equatoriano, é o René Padilha. Ele diz assim, para Jesus Cristo, os seus chamados, que na realidade é o que significa igreja, a palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora. Ele disse, os seus chamados seriam também os seus enviados. E segundo esta visão da igreja, não recrutamos pessoas para que sejam clientes dos nossos produtos ou consumidores dos nossos programas religiosos. Nós as recrutamos para que sejam colegas em nossa missão. A igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores, ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. A igreja existe para isso. Para eu e você sairmos desse lugar e fazermos a diferença. Sermos luz nesse mundo. Sermos sal de fato nessa terra. Eu estava há pouco ouvindo uma palestra de um professor de história, ele é ateu. Acho que alguns já ouviram aí no YouTube, é o Leandro Carnal. Tem uma palestra dele chamada Fé Customizada. E ele falou uma frase, para mim, saindo da boca de Mateus, é muito interessante. Ele disse, o grande desafio dos religiosos desse tempo é cristianizar os cristãos. Cristianizar os cristãos. E eu achei isso muito interessante, porque ele disse, eu falo isso não porque sou religioso, mas por uma questão de coerência. Os cristãos precisam ser cristianizados. Nós precisamos entender o que é seguir Jesus. Nós precisamos entender o que é ser discípulo daquele que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É por isso que para mim esse domingo é tão especial, porque não é guardado aí as devidas proporções, eu tenho no meu coração que esse é um domingo, dos domingos do nosso ano. Esse é o domingo que nós vamos ao coração do Evangelho, que nós praticamos a essência do que é seguir Jesus, que nós vivemos o viver pelos outros, agir em prol de outros, colocar as nossas vidas à disposição do reino de Deus, sair do nosso mundo e da nossa caixa e viver para algo que não fala sobre nós, fala sobre outros.
Eu e você já temos Jesus, já temos a presença de Deus, já conhecemos o Evangelho. Então o que nós faremos não é por nós, é por outros. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, fala de uma igreja verdadeiramente cristianizada. Uma igreja que buscava seguir o modelo que nós vemos em Jesus. A igreja de Atos capítulo 2, versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa igreja de Atos, ela me chama a atenção por pelo menos 3 motivos que eu queria deixar no teu coração. O primeiro motivo que salta para mim do texto é que a Bíblia fala que todos estavam cheios de temor. Todos estavam preenchidos por um sentimento de respeito em relação a Deus. Quando nós falamos sobre a nossa igreja, o sonho da liderança dessa igreja, dos nossos pastores, é que essa seja uma igreja onde as pessoas passam a ter uma relação com Deus totalmente diferente. Que nesse lugar, cada um de nós possa ter uma experiência espiritual tão profunda, tão real, tão genuína, que possamos olhar para Deus com outros olhos, tratá-lo como Ele merece, colocá-lo na posição que Ele é digno, o primeiro lugar, acima de tudo. É isso que significa o temor do Senhor. Então, nesse lugar, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração é que essa obra não pode parar, essa casa precisa crescer, essa igreja precisa avançar, porque existem pessoas precisando ter uma relação com Deus mudada. Existem famílias precisando de Deus no primeiro lugar, de Deus no centro da casa, de Deus no centro do casamento. Deus, o temor do Senhor, precisa restaurar tantas pessoas. E é por isso que a nossa igreja não pode parar, você entende? Você compreende isso? Então diga assim bem forte comigo: nós não podemos parar. Segundo ponto que me chama a atenção é que a palavra fala no versículo 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitas por intermédio dos apóstolos. Geralmente nós associamos a ideia de sinais e maravilhas com milagres do tipo um paralítico andando, um cego vendo, não é assim? Mas esses sinais e maravilhas vão muito além do que uma cura física, muito além do que um problema que recebeu uma resposta ali. Quando nós lemos em Atos, nós vemos pessoas mudando, nós vemos corações transformados, e esse é o verdadeiro milagre que é presenciado pela igreja de Jesus, é uma vida transformada. Gente, cura física, o diabo pode fazer. Agora, um coração transformado de dentro para fora, um casamento restaurado, um adolescente que passa a ter propósito de vida, um jovem que passa a ter significado na vida, alguém que passa a ter um propósito para viver, um coração mudado, radicalmente transformado, só Deus pode. Esses são os sinais e maravilhas que nós vemos dia após dia, e nós não podemos parar. Diga: nós não podemos parar. Há sinais e maravilhas que precisam se multiplicar ainda mais. Esse poder, essa graça de Deus que atinge alguém, para quem as pessoas olham e dizem: para esse aí não tem jeito. Quantos estão aqui que as pessoas olhavam para você e diziam: para ele não tem jeito, para ela não tem jeito? Quem sabe quantas pessoas estão nesse lugar e você está dizendo: João, é comigo isso daí. Quantas pessoas olhavam para mim e diziam para mim, ou quem sabe nem falavam na minha frente, mas eu sabia que pensavam que eu não tinha jeito, eu não tinha como, eu era daquele jeito, ponto final. E Deus mudou a minha história. Milagres, milagres.
Igreja é um lugar onde nós presenciamos transformações e mudanças que só o sobrenatural explica. Só o sobrenatural explica. Não dá para ser explicado com uma nova educação, com um novo conceito que foi aprendido, a um novo círculo social, novas amizades que a pessoa tem. Não, foi Deus, foi Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo, é o sobrenatural de Deus. Igreja é sobre esses sinais e maravilhas. É sobre essas vidas que dia após dia, domingo após domingo, nós ouvimos aqui no Generosidade que Transforma, e a gente fica, uau, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Eu acho interessante que quando a gente está no meio desses sinais e maravilhas, parece que com o tempo a gente vai se tornando tão familiar com isso. A gente vai vendo uma pessoa mudando da água para o vinho, a gente vai vendo situações sendo completamente restauradas, e a gente vai achando, é comum, é normal. A gente vai vendo pregações sendo feitas, mãos levantadas, pessoas chorando, entregando a vida a Jesus. A gente diz, porque aqui é assim mesmo, acontece, no final do culto é sempre assim. Você percebe, a gente vai se familiarizando com aquilo que não é ordinário, mas é sobrenatural. Sinais e maravilhas precisam acontecer no meio do povo de Deus, e é por isso que nós não podemos parar, porque essa igreja é sobre ver pessoas tendo essa experiência que só o sobrenatural explica. Mas não para aí, no versículo 44, 45, uma terceira coisa salta para o meu coração dessa igreja de Atos. A Bíblia diz, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. E eles tinham tudo em comum ao ponto de, aí ele fala no versículo 45, vendiam propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade. Eles eram generosos, porque pessoas transformadas por Jesus se tornam generosas, porque generosidade é uma marca forte, clara e necessária na vida de quem teve uma experiência verdadeira com Jesus. É incrível como, quando a gente encontra Jesus, a gente tem um coração despertado para a generosidade. E aí eu fico me perguntando, isso aqui eu me pergunto, quem sabe sirva para você. E a pergunta é, se quando Jesus me mudou, Ele mudou também o meu coração quando o assunto é generosidade, quando o assunto é pensar em outros, quando o assunto é fazer algo não por mim, mas por outros. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, quando Jesus Cristo Ele entra na minha vida e na sua vida, nós passamos a olhar para o próximo. Quando eu penso na nossa igreja, quantas histórias só puderam ser mudadas, transformadas, tocadas por Deus, porque alguém foi um instrumento de Deus, alguém foi um canal do Senhor, alguém foi generoso. Generoso com o tempo, generoso com os talentos, generoso com os recursos. Quantas histórias? Deixa eu falar para vocês de algumas histórias. Coloca aqui para a gente a primeira história. Esse casal aqui vocês conhecem, certamente. Se não todos, uma grande porção do pessoal que está aqui conhece. Coloca esse primeiro casal. Não, isso, pronto. Gente, o Tiago e a Ana. Eu conheci o Tiago e a Ana lá antes deles casarem. Eu tive o privilégio de estar lá no dia do casamento deles. E a história do Tiago e da Ana é muito surpreendente, de fato. Improvável. O Tiago e a Ana, eles, enfim, namoraram muito jovens, e desse namoro veio a Diana, que é a filha deles que está ali. Uma gravidez que não foi planejada. O Tiago não era casado com a Ana, não queria saber de casamento com a Ana, não queria mais saber da Ana, se mandou. Foi viver a vida dele, saiu de Fortaleza, foi namorar, enfim, foi, abre aspas, curtir a vida dele, pelo menos curtir no conceito que ele entendia. E a Ana ficou jovem, tinha lá os seus 16, 17 anos, com uma criança, um bebê, e veio aqui para a igreja, quando a gente só tinha o auditório naquela parte, né? E aí a Ana encontrou Jesus. Aqui na igreja ela aceitou a Jesus, começou a andar com Deus, e Deus começou a transformar a vida dela. E à medida que esse relacionamento com Deus foi se aprofundando, ela começou a orar pelo Tiago. E a colocar o Tiago nas orações dele, pedir que o Senhor tocasse o coração dele. E aí o Tiago vindo para Fortaleza de novo, também sem muito interesse com essa história de casar, nem nada disso.
veio, mas Deus começou a tocar o coração dele, ele começou a vir para a igreja, e dessa história de vir para a igreja, ele começou a ter um relacionamento com Deus, Deus tocou a vida dele, e aí uma das coisas que Deus começou a mudar no coração dele, era essa concepção de fidelidade, da importância do casamento, da lealdade, da cumplicidade, do compromisso. Deus foi mudando, entende? Os valores dele, a ética dele, o tratar dele, o coração dele. E aí, ele resolveu casar com a Ana. E quando a gente estava no dia do casamento deles, o pastor Costa Neto celebrando, chorava o pastor emocionado e todo mundo também emocionado. Porque nós ali não estávamos presenciando um casamento, nós estávamos presenciando sinais e maravilhas. Nós estávamos presenciando um milagre. A gente estava presenciando aquilo exatamente que eu acabei de comentar. Aquela história que todo mundo diz assim, não tem como. Gente, quem vê o Tiago hoje pregando, acha lindo. Mas quem conhecia ele naquela época dizia, de fato não tem como, para ele não tem jeito. Não tem solução. Mas aquilo que a terra não resolve, o céu invade, resolve, conserta. Deus, Jesus através da igreja, Jesus através de uma igreja, nessa comunidade, pessoas cercaram a vida do Tiago e da Ana, ajudaram eles, acreditaram neles, ensinaram eles foram empoderados para o ministério, pessoas olharam, viram potencial, viram chamado, a despeito de um passado e de uma história mal resolvida lá no passado, pessoas não olharam para o passado, eles tiveram líderes que olharam para o futuro, que ajudaram eles a enxergar que Deus tinha muito mais. Eu fico pensando o que é que seria essa história sem a igreja. Porque você diz, João, sem Deus, eu sei, filho, que é sem Deus. Mas Deus operando através da sua igreja. Porque ela não teve um encontro com Deus sentada na cama dela, olhando para o céu, contando as estrelas e vendo uma cruz. Ela teve um encontro com Deus na igreja. Pessoas que oraram por ela eram as pessoas da igreja. Pessoas que ensinaram ele a andar com Deus foram pessoas na igreja. Igreja é projeto de Deus. Gente, igreja mais Cristo Jesus. Ou se você preferir, Jesus Cristo Senhor, mais a sua igreja. Dá nisso aqui, resultado é esse, a equação resulta nisso, uma vida transformada, um casal transformado, uma história transformada, vidas restauradas, e hoje eles são pastores na nossa igreja lá em Natal. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Pode passar, coloca a próxima história. Deixa eu compartilhar. Quem conhece aí o pastor Jorge, a pastora Roberta? Então, já houve um tempo que eles não eram pastores. Gente, a história do Jorge também é outra, que só Deus explica. Ele foi usuário de drogas por muitos anos. Muitos anos. Há 15 anos, ele está limpo, livre disso. Mas ele foi usuário por muitos anos. E quando o Jorge entrou na igreja, ele estava passando por um tempo onde ele já havia anteriormente aceitado Jesus, mas ele estava distante. Daí ele chegou aqui na igreja e Deus começou a tocar o coração dele. Eu também me lembro muito novo, há bastante tempo atrás, quando ele conheceu a Roberta, eles que eram muito atuantes ali no trabalho da nossa comunidade. A gente hoje tem um Instituto Vida Videira em uma comunidade carente, a alguns metros daqui. Eles eram muito atuantes ali, eu morava ali pertinho, então várias vezes participava de trabalhos que eram liderados por eles. E quando o Jorge conheceu a Roberta, foi aqui na igreja. A Roberta entregou a vida a Jesus em um culto de terça-feira. Nós tínhamos há muito tempo, o nosso culto de terça-feira, e poucas pessoas também, a igreja era pequena, e Deus tocou a vida dela, transformou a vida dela, e hoje eles servem como pastores nessa igreja. Eu fico pensando, se não fosse a igreja, será que você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Coloca a próxima história. O Marcilon. Gente, quem conhece o Marcilon? Ele não está nesse culto, acho que ele acredita que venha para o próximo. Geralmente ele vem para o de 5h15. A história do Marcilon é outra que também é Deus. É Deus. O Marcilon, ele passou 5 anos, usando cocaína todos os dias. Chegou o ponto do traficante olhar para ele. Isso é ele que fala. Ele falando para a gente. O traficante olhou para ele e disse assim: eu não vou mais te vender droga, porque se você continuar usando, você vai se acabar.
Meu amigo, quando o traficante tenta te converter, é porque você não está no fundo do poço. Você está depois do fundo do poço. Gente, a gente ri, mas parando para refletir, é sério. O que é que seria a história dele? Interessante porque você nem imagina, quando você olha para a vida dele hoje, para aquilo que ele faz hoje. A gente vai lá cortar o cabelo e tal, e vê o salão que ele tem hoje, ele corta cabelo e tal, e enfim, tem uma equipe com ele, não é apenas ele tem uma equipe, várias outras pessoas na barbearia dele. Ei, você olha e você diz assim, isso aqui não pode ter sido construído por alguém que foi durante 5 anos usuário de droga durante todos os dias. Aí você para e diz assim, pode, porque entre as drogas e o presente dele, aconteceu Jesus de Nazaré, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele chegou aqui na igreja, também quando a gente só tinha aquela parte ali superior, era só o salão, entrou na igreja, começou a conhecer a Deus, Deus começou a transformar a vida dele, ele não precisou passar, ele não foi para casa de recuperação, para nenhum, foi Deus. Não teve o tratamento para a vida dele, ainda que eu considere esses tratamentos por vezes úteis e importantes, mas no caso dele foi Deus. E ele fala no testemunho dele, né, quando ele compartilha conosco, que quando ele sentia vontade de voltar, o refúgio dele era a Bíblia. E ele lia a palavra para passar a vontade. Você está entendendo? A última história que eu queria compartilhar é essa daqui, pode colocar. Ela trabalha com o pastor Costa, a dona Socorro, que eu também conheço há bastante tempo, porque eu morava ali para aquele lado, e ela também, no caso ela morava ali naquela comunidade, e a história da dona Socorro é outra, que só Deus explica. Ela teve 11 filhos, então você que tem 3 e diz que a tribulação é grande, olha o deserto, 11. Ela teve 11 filhos, tem 22 netos, um dos filhos era um adolescente, um menino, um adolescente. E certo dia, enfim, aconteceu desse menino ser assassinado. E o que é que você pensa? É que uma mulher que tem 11 filhos, os irmãos vão se juntar e vão se vingar, e ela vai apoiar, mas não é? Ela se torna mãe e acontecer esse infortúnio, o que aconteceu na vida dela também foi Jesus. Ela veio à igreja, ela veio a esse lugar, ela conheceu Jesus, aqui também há bastante tempo atrás na igreja, e nessa história, Deus mudou o coração dela, transformou a vida dela. E quando o assassinato aconteceu, tempos depois ela teve a oportunidade de ficar cara a cara com o indivíduo que matou o filho dela. E ela olhou nos olhos dele, e ela disse, eu te perdoo, no poder do nome de Jesus. Quando a gente para pensar sobre tudo isso, gente, a gente não tem noção do efeito, do poder, da diferença que uma igreja faz. Como a igreja, no poder de Jesus, com a mensagem de Jesus, por causa da presença de Jesus, fez diferença, resultou em vidas transformadas. É Jesus mais a igreja igual a vidas transformadas. E hoje a gente vai falar de futuro, porque até agora eu falei do que aconteceu, e de fato, quantas coisas maravilhosas a gente pode contar daquilo que já aconteceu, amém, na nossa igreja, mas hoje a gente vai colocar os nossos olhos no futuro. Nós vamos olhar para aquilo que ainda vai acontecer. E eu queria que você entendesse alguns dos projetos que nos próximos 12 meses serão viabilizados pelo Faça Sua Parte. Bom, no IVV nós teremos aí novas salas, esse é o projeto. Novas salas para atendimento médico, odontológico, capacitação profissional. Já é um lugar onde, de fato, milhares de pessoas são abençoadas. O IVV mensalmente recebe aí 3.000 pessoas. Ele atende 10 comunidades. Mas o Instituto vai ganhar essas melhorias por meio do Faça Sua Parte. Nós temos um terreno que foi adquirido com os recursos da última campanha do Faça Sua Parte, e queremos que nesse terreno a gente possa colocar já as bases, no caso o alicerce, o fundamento do prédio novo do Instituto Vida Videira, porque esse é o projeto, é ter um prédio novo.
Também a reforma da quadra. Nós temos uma quadra ali naquele lugar e nós queremos que essa quadra seja reformada para ter uma nova creche hoje. A nossa creche ela é interessante, legal, ela recebe ali em torno de 60 crianças, mas a ideia é que a gente tem espaço para alcançar pelo menos 200 crianças ali. Aqui na Videira Sul, também a gente tem projetos que vão, nos próximos 12 meses, só se tornarem possíveis por causa do Faça Sua Parte. Um deles, a reforma do nosso berçário. A gente quer dar uma estrutura melhor, uma estrutura para receber, no caso, as mães, que por vezes vão com seus filhos para amamentá-los ou algo do tipo. Enfim, é um lugar onde os nossos bebês ali, eles são cuidados. A gente quer transmissão ao vivo dos cultos lá no berçário. Como eu disse, às vezes a mãe precisa ficar com o filho ali. Nós não queremos que a mãe perca, portanto, o culto. Além também de cuidar de toda a parte que já foi feita. Então, todo o nosso auditório, a reforma ali da nossa mansão e tudo aquilo que já fizemos, existem investimentos que nós precisamos honrar. Então, também aqui na Videira Sul, muito do que foi feito, do último Faça Sua Parte para cá, precisa ser honrado, compromissos que vão ser honrados nos próximos 12 meses com o Faça Sua Parte. Além disso, lá em Natal, gente, quem já foi na Videira em Natal sabe que também tem sido um milagre o que a gente tem experimentado lá, sinais e maravilhas. E lá na nossa videira de Natal nós temos uma estrutura muito linda, maravilhoso, mas, por exemplo, as instalações para as crianças, elas são muito precárias. Nós temos várias salas, tem espaço, aí quando você abre a porta da sala quase não tem nada. É como quase que um vão, porque nós precisamos de quê? De recursos para fazer melhorias lá. No sentido de melhorar as estruturas das salas, as estruturas do Videira Kids, proporcionar algo melhor quando aquelas crianças estiverem sendo ministradas. Então nós sonhamos com o Videira Kids como de fato uma das áreas mais bem cuidadas da igreja. Mais bem cuidadas da igreja. É quando a gente escuta, por exemplo, o Saulo é responsável junto com a esposa dele, a Mariana, pelo VK. E quando ele conta as histórias, as experiências que as crianças têm com Deus, os pedidos de oração que elas colocam, você precisa visitar o VK para você saber o que está acontecendo lá. As pessoas não têm noção. Quem vem aqui para o culto apenas não tem noção daquilo que Deus está fazendo na vida daquelas crianças. É impressionante. Então nós sonhamos com esse VK lá em Natal recebendo melhorias aí significativas, assim como na Videira Centro. A Videira Centro é outro milagre que só aconteceu por causa do Faça Sua Parte. Do último Faça Sua Parte para cá, gente, não existia Videira Centro. Hoje nós somos uma média de 1.100, 1.200 pessoas todo domingo lá. 3 anos atrás não não existia Videira Centro. Então só foi possível por causa do Faça Sua Parte. E agora que a gente está lá, instalado lá, a igreja crescendo, mas uma das coisas mais urgentes que nós temos também é a melhoria das instalações para o Videira Kids. Eu não sei porquê, eu tenho para mim, eu vou até falar com o pastor, uma sugestão. Eu acho que devia fazer os adultos passar calor, os adultos passar um monte de coisa e as crianças não. A gente sempre faz primeiro o auditório dos adultos para depois fazer o das crianças, né? Eu acho que a gente devia acabar com o negócio de deixar os adultos no vão e as crianças no bom. Que a gente ia sentir, epa, a gente precisa mudar essa realidade. Gente, eu estou brincando, mas eu estou falando sério ao mesmo tempo. Eu estou brincando, mas estou falando sério. Quando você vai e você vê o trabalho do VK, é muito lindo. E aquilo que Deus está fazendo na vida daquelas crianças merece atenção. Então merece a nossa semente e a nossa contribuição. Amém? É isso que nós faremos. Esse é o nosso futuro. É para lá que nós estamos olhando. E eu queria que nesse momento você pegasse aí na sua cadeira. Você certamente tem um cartão como esse, chamado Meu Compromisso. Esse cartão assim, ó. Meu compromisso. Esse cartão do meu compromisso, aqui na frente tem assim sendo, muitos membros e cada membro fazendo sua parte, nos tornamos um só corpo. Esse é o momento onde nós faremos o nosso compromisso. E eu gostaria de dar algumas instruções. A primeira instrução que eu quero dar é que depois de tudo isso que nós falamos, do coração de Deus para a sua igreja,
da missão que nós temos nesse mundo, dos projetos concretos que como igreja temos para os próximos 12 meses. Eu acredito que nós não podemos ficar de fora, amém? Nós não podemos ficar de fora. Então eu queria convidar você a, nesse momento, quando nós pegarmos esse cartão, a nós fazermos o nosso compromisso. E escute o que eu vou te falar, olha aqui para mim. Deixa o cartão rapidinho aí, olha aqui para mim. Gente, ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Não é sobre o que você tem, é sobre o coração por detrás do que você tem. Ninguém pode ficar de fora. Nós nesta série aprendemos que todos temos algo para compartilhar. Não é sobre quantia, é sobre coração. Deus tem falado ao teu coração. Então ninguém pode ficar de fora, ninguém. Não é sobre um pastor, não é sobre cadeiras, não é sobre som, é sobre pessoas. E eu queria pedir para ficar de pé nesse lugar, algo que eu já fiz anteriormente, mas eu vou fazer mais uma vez. Eu queria pedir, você que foi alcançado por Jesus nessa igreja nos últimos 3 anos, fica de pé no teu lugar. Pode ficar de pé no teu lugar. Escuta, 3 anos atrás, essa igreja começou essa jornada. 3 anos atrás, você que está de pé, não estava aqui conosco. Mas uma outra pessoa estava. Uma outra pessoa que pegou esse compromisso. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás, tive o privilégio, eu agradeço Deus, obrigado, porque eu estava. E com muitos outros irmãos, eu posso olhar para você, e eu estou numa situação privilegiada, que eu estou tendo essa visão aqui de cima, panorâmica, linda. Eu com muitos outros irmãos posso não saber o seu nome, não saber quem é você, nem saber a sua história. Mas eu posso dizer, eu tive parte nessa história. Eu tive parte nessa história. Nós tivemos parte nessa história. Gente, isso aqui é sobre isso que nós estamos vendo de pé. Não é sobre som, não é sobre paredes, é sobre pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas, nós precisamos tocar pessoas. É um Videira Kids que recebe um cuidado, é uma família que vai poder deixar a criança, e pela criança estar lá, alcançada e tocada por Deus, a família vai ser atraída a permanecer nesse lugar, a ter uma experiência com Deus, a ter a vida mudada por Jesus. É uma igreja, são campos, é o Instituto Vida Videira, são famílias naquele lugar, vidas que nós queremos também ver de pé, como nós estamos vendo agora. É sobre isso, é sobre vidas. Então ninguém pode ficar de fora. Ninguém. Eu hoje pela manhã estou pregando esses 3 cultos. Eu fiz questão de vir no culto de 11 para estar sentadinho só recebendo, porque eu queria ter o meu momento de eu dizer: Senhor, eu tenho a minha parte. E hoje pela manhã com muita alegria fiz a minha parte. Eu queria pedir, você pode sentar no seu lugar. Nós vamos ter alguns minutinhos para preencher nesse momento. Os nossos voluntários podem vir. Se você precisa de caneta, apenas sinaliza. Nós temos vários voluntários. Os voluntários que estão com caneta, agilizem, por favor, se disponham já nos nossos corredores. Você precisa de uma caneta, pegue agora. Se você está dizendo: escute, João, eu não vim preparado para fazer a minha primeira oferta hoje, não tem problema. O mais importante é você fazer o seu compromisso. Você pode fazer sua primeira oferta no domingo que vem, ok? Mas se você está no teu coração dizendo: não, João, eu posso fazer minha primeira oferta hoje, então junto ao cartão do compromisso, você tem esse envelope no qual você pode fazer a tua primeira oferta, ok? Seja hoje ou próximo domingo a tua primeira oferta, o mais importante é você fazer esse compromisso de coração. É sobre vidas, é sobre pessoas, e a gente vai ter esses minutinhos para a gente em espírito de oração. É sobre você e o Senhor, é sobre você e Deus, é sobre nós pensarmos no futuro que o Senhor tem, nas pessoas que Deus pode alcançar, nas vidas que Ele quer tocar. Em espírito de oração,
Faça o seu compromisso com Deus. Preencha o seu compromisso. Enquanto nós cantamos e louvamos. Preenchemos esses cartões com 3 pessoas que nós queremos que ao longo dessa jornada elas tenham um encontro com Deus. Aqui nós temos vários. Pessoas colocaram a Nádia, a Fabíola, o Roberto, a Maria Eduarda, o Mateus, a Marina, a Marcela, o Vladimir, o Bruno, o Johnny, o Henrique, o Maurício, a Sandra, Aldemir, Luciano, Luciana, Rômulo, Osvaldo, Natália, Shirley, João, Kelly. Ei, é sobre isso. Nós vamos crer como igreja, juntos em 12 meses de milagres. Nós vamos crer juntos em 12 meses de histórias, de transformações, de renovação. Nós vamos crer que nos próximos 12 meses o sobrenatural vai alcançar cada vida, vai tocar cada coração. Eu e você juntos, amém? Eu queria que você desse a mão para quem está perto de você. Eu queria que nós fechássemos esses corredores nessa hora. E como igreja nós vamos levantar a nossa voz. Nós vamos profetizar sobre o futuro. Nós vamos em fé contemplar aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos dizer: Espírito Santo, vem. Senhor, vem com a tua graça, vem com teu amor, vem com teu poder. Jesus Cristo, eu posso ouvir a sua voz orando nessa hora comigo. Você vai orar comigo, juntos, em fé. Vamos crer nos próximos 12 meses. Espírito de Deus, eu te entrego nessa hora. O tempo dessa jornada vai ser uma jornada de milagres, de transformação. Ó Pai, nós já vemos, esse lugar será pequeno. Espírito Santo, nós vemos uma geração mudada. Nós vemos casas alteradas pelo poder da tua graça. Eu vejo pessoas, ó Pai, entrando nesse lugar, presas, ó Deus, cativas da falta de propósito, cativas da desesperança, cativas, ó Pai, do medo, mas libertas, saindo, ó Deus, livres do poder, da graça, da verdade, do amor de Jesus. Eu vejo, Senhor, ó Deus, casais conhecendo o teu amor, experimentando um recomeço. Eu vejo famílias experimentando o teu toque. Alguns que oram pelos pais, alguns que pedem aqui por primos, alguns que pedem pela sua mãe, alguns que clamam pelos seus filhos. As cadeiras ao nosso lado não estarão mais vazias. As cadeiras aos nossos lados, ó Pai, não estarão com pessoas que não conhecemos apenas. Os nossos estarão aqui. Pessoas por quem oramos estarão aqui. Nós vemos, ó Deus, o teu toque. Nós vemos o teu mover. Nós olhamos para ti, Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor. E ao olhar para a cruz, ao olhar para Jesus, nós vemos essa graça. Você pode levantar sua mão, da última fileira até a primeira.
igreja diga esta verdade. Salvador, Que triunfou. que triunfou. Sim, Jesus, obrigado. Me libertou. Obrigado. O preço do